Oi, gente, de novo. Hoje vamos falar do grupo E, grupo do Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica. E hoje temos dois convidados muito especiais, a Débora Saldanha, do Rainhas do Drible. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. E o Marcelo, que agora vai ser parte da nossa equipe. Aí comigo também estão o Gabriel, Aécio. Oiê, gente. Salve, salve, gente. Bom Fala dia. galera. Fala, pessoas. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o grupo do Brasil, né? Quando o Tite assumiu o comando da seleção brasileira, a equipe ocupava a sexta colocação, né, nas eliminatórias. E naquele momento ali ela já não configurava a zona de classificação para o Mundial, né? O que seria algo muito inédito para o Brasil, desde aquele fatídico 7-1, né, gente? O time passou por uma crise de identidade, conviveu com a desconfiança dos torcedores, dos jornalistas, e, entanto, né, 6 jogos depois, o atual técnico, né, o Tite, ele começou a andar para recuperar a confiança da seleção, né? Fazendo uma comparaçãozinha da era Dunga com Tite, né? Na era Dunga, o Brasil ali marcou 11 vezes, tinha um quarto melhor ataque, das eliminatórias da América do Sul. Com Tite, o Brasil assumiu o posto de melhor ataque e com folga, né? Foram 17 gols marcados. Quando o Dunga ainda comandava a seleção, o time havia tomado 8 gols em 6 partidas. Com o Tite, a defesa se acertou, o Brasil levou apenas um. Né? E com essa melhora no rendimento da defesa, a equipe brasileira passou a ser um time com menos gols sofridos da competição, né? Foram 9. E o que vocês acham dessa seleção de 2018 comparado com a seleção de 2014? Eu acho que a gente ganha em muitos aspectos, sabe? Eu acho que uma zaga formada com o Thiago Silva, o Marquinhos, o Miranda, esse trio, qualquer um que seja dupla ali, eu acho que a gente tem uma zaga muito forte. Passando um pouco a visão ali no meio campo, eu acho que a gente ganhou uma encorpada, ganhou uma qualidade imensa, com o Coutinho ali ajudando no protagonismo da seleção. E o nosso melhor jogador, que é o Neymar, eu acho que vive também uma fase boa, né? Esse ano fez um excelente campeonato francês. Também não foram mal na Champions League, não. Eles foram eliminados pelo campeão. Fizeram 2 partidas boas contra o Real Madrid. E fora isso, eu acho que o Tite ele trouxe um papel muito de pai para a seleção, sabe? Eu acho que o que faltava de um cara para sentar, para conversar mesmo com os jogadores e colocar cada um nos seus lugares. Então eu acho que a gente está na vantagem hoje em relação a 4 anos atrás. Eu concordo com o Gabriel. Eu só acho que o problema não era nem muito jogador, sabe? Quando eu olho para 2014, eu lembro que se falava muito que a geração não era boa, né? Que se chorava muito, né? Que a gente era um país que chegou a ter Garrincha, que chegou a ter Pelé, que chegou a ter Zico, e que agora a gente não tinha mais nada, que a gente era até arrasada. O que não era verdade. Eu acho que os jogadores eram muito bons. A questão não é. A questão é que faltava um conjunto. Faltava um conjunto para essa seleção. Eu acho que o Tite trouxe. Então, comparando com 2014, eu acho que chegou um conjunto, chegou uma confiança também, que não se tinha muito em 2014. Confiança tinha em 2014, né? Até demais. Mas faltava esse conjunto aí, essa liga que liga agora esses bons jogadores que a gente tem. Eu concordo aí com o pessoal. Eu acho que a gente melhorou, principalmente em algumas posições-chave, goleiro e principalmente no nosso ataque. Eu acho que trocar o Fred hoje pelo Gabriel Jesus que foi tipo, é uma mudança muito grande para a seleção. E o goleiro hoje, para mim, passa muito mais confiança do que o Júlio César na época. Além do Tite, na minha opinião, ser muito, apesar da história do Scolari, ser muito mais técnico que o Felipão hoje em dia. E como o Gabriel falou, né, ser muito mais, o Neymar está vivendo uma fase muito boa e está brigando ali entre os 3, 4 melhores jogadores do mundo.
Eu concordo também com o pessoal. Tem alguns pontos só que eu acho que aconteceu naquele ano e que eu espero que esse ano não aconteça. Já vem se mostrando que não vai acontecer com o Tite, principalmente assumindo isso muito e deixando claro que ele pediu isso. E quando ele troca a braçadeira de capitão entre os jogadores, ele mostra isso. O que ficou de ruim de 2014, principalmente, foi a questão da dependência de Neymar. A gente sabe que a gente depende, mas em 2014 eu acho que ficou, quando ele sofreu o acidente e tal, a lesão, e aí eles foram com aqueles os bonés lá, Força Neymar e tal, acho que ali se perdeu muito e mostrou uma certa fragilidade, porque não precisava, eu acho que não precisava, a seleção é um grupo. E o Tite trouxe isso, acho que isso faltou muito. E se você vê alguns nomes de 2014, por exemplo, a gente tinha no ataque Bernard, Fred, Hulk, Jô, não eram. Hoje a gente tem uma seleção de nomes com um ataque com Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa, todos muito bem nessa última temporada. E talvez naquele momento nem todos estavam tão bem naquela última temporada. Enfim, eu acho que é isso. E a questão só que eu fico também um pouco com o pé atrás, querendo ou não, é a saída do Daniel, a saída não, né, mas a lesão do Daniel Alves, que ficou fora, embora gosto do Danilo, gosto do Fagner, mas eu acho que o Daniel Alves, ele, além da experiência, ele tem um plus a mais, assim, que nenhum dos dois consegue suprir. Aliás, ao meu ver, não existe um lateral hoje que consiga ter todo que o Daniel Alves fornecia para a seleção. Fora isso, acho que a gente está super bem, acho que tem que acreditar poxa, são grandes estrelas, né? Só não pode perder nisso, essa dependência de Neymar e o estrelismo, que até agora, pelo menos, não se viu nessa seleção. O Tite soube rodar muito bem, né? Como a Débora falou, vocês também falaram, soube rodar os jogadores, capitões também variou bastante. Os 3 primeiros adversários do Brasil devem jogar retrancados, né? Mas são as seleções que têm ótimos ataques. Eu acredito que o time mais preparado aqui desse grupo é a Suíça, né? Que conta ali com uma defesa bem organizada, com um ótimo futebol. Mas também Costa Rica e Sérvia, elas vão correr por fora, né? Tendem a dar trabalho, em especial a Sérvia, que nas eliminatórias europeias teve aproveitamento de 70%. Analisando esse grupo, quem vocês acham que seria a principal ameaça para o Brasil? Tu já falou meio que a Suíça realmente das 3 é que tem mais nomes, né? Mais forte, sofre poucos gols. Em 2006 ela foi eliminada nas oitavas, nos pênaltis. Ela saiu os 3 jogos da fase de grupos, mais oitavas ela não sofreu nenhum gol. Ela foi eliminada sem sofrer gols. Então, uma característica que já vem de muito tempo, né? Mais de 10 anos. Tem o Shaqiri, que mesmo sendo rebaixado lá na Premier League, está negociando com o Arsenal e com o Chelsea agora. É um excelente atacante. A defesa tem os laterais lá, o Liechtenstein do Juventus e o Rodrigues do Milan. São muito bons. Mas eu voto para o bicho-papão, assim, fora o Brasil desse grupo. Se eu pudesse apostar, apostaria na Costa Rica, que Copa passada caiu no grupo da morte com Itália, Inglaterra e Uruguai e passou em primeiro lugar, né? Foi eliminada para a Holanda nos pênaltis, nas quartas de finais. E tem a defesa legal, tem o Navas, que é o goleiro do Real Madrid, tem o Brian Ruiz, que chegou até a negociar com o Santos esse ano para vir jogar no Brasil, que joga no Sporting de Portugal hoje. Tem alguns outros nomes também que são bons, são destaques. Tem um Campbell que joga no Betis também na Liga, no Campeonato Espanhol. E eu ficaria com a Costa Rica como passando em segundo nesse grupo aí. A Sérvia também é muito boa, mas eu acho que o perigo está na Costa Rica. Olha, eu tenho medo danado desse grupo do Brasil, viu? Tenho medo danado desse grupo do Brasil, porque ele é um grupo bem complicado, principalmente porque o Brasil já demonstrou dificuldade em jogar contra time fechadinho lá atrás, com linha de 5. Então, eu tenho mais medo assim da Suíça. Por que eu tenho medo da Suíça? Além de ser uma boa seleção, uma seleção interessante, como a Dani falou, é um time que toma poucos gols, é um time perigoso, e é um time que vai fazer estreia com o Brasil. Isso é sempre complicado. Então eu acho que é o jogo mais difícil, eu acho que é o jogo que pode surpreender, porque como vai ser uma estreia, jogo nervoso,
E aí o gol não vai saindo, o Brasil já fica nervoso. É inclusive um jogo que, se o Brasil termina 0-0, vamos supor, é um jogo que acaba jogando muita pressão em cima da seleção brasileira para o resto do grupo. Então acho que é um jogo chave para o Brasil assim. Se o Brasil ganha da Suíça, ganha bem, acha ali aquele gol, talvez um talento individual, como aconteceu no jogo contra a Croácia, que o Neymar fez aquela jogada magnífica. Aí pode acontecer, mas fora isso eu não, fora isso eu acho difícil que esse grupo seja fácil demais assim. Não tenho tanto medo da Costa Rica, eu acho que ela caiu muito em produção depois da Copa de 14. E a Sérvia tem em média aí 10 centímetros de altura. O time da Sérvia tem em média 10 centímetros de altura a mais que a seleção brasileira. Então é um adversário muito alto e também que tem uma certa técnica aí, que o Brasil pode chegar pressionado se caso não fizer o seu dever de casa nas duas primeiras rodadas, assim. Então, mas eu acho que o que pode complicar aí é a Suíça por ser estreia, por ser um jogo fechadinho, por ser uma seleção que está bem colocada aí no ranking da FIFA, de grandes seleções como a Espanha, né? Então empatou com a Espanha, né? Se eu não me engano, agora no amistoso. Foi 1-1 e vai ser complicado. Eu não considero. Eu acho que o Brasil não tem risco nenhum de ficar de fora das oitavas. Acredito que vai passar em primeiro. Mas das outras seleções, acredito que a Suíça é o time mais provável de se passar em segundo, por ser um time mais, como vocês disseram, um time que tem uma boa defesa, bem montada, que é difícil fazer gol na Suíça. E pela organização mesmo da seleção. Acredito que a Costa Rica, como a Aécio disse, teve lá seus momentos em 2014, não acredito que acontecerá de novo, mas vou ficar com a Suíça para passar em segundo. E sobre o que falaram do nervosismo da estreia e do adversário jogarem retrancados, né? Tanto a Suíça como a Sérvia quanto a Costa Rica, acredito que é aí que o Neymar fica um pouco mais importante, porque o que eu vejo nos jogos do Brasil contra as seleções retrancadas é que quando ele não está, falta aquela jogada individual para quebrar uma defesa. Então acho que o Neymar pode ser ainda mais importante nesses confrontos contra times retrancados. Eu concordo também com todos na questão da Suíça. Empatou com a Espanha e tem uma seleção com um grupo mais organizado, digamos assim. O time está mais organizado para mim, eu acho que muito mais que as outras duas. Também acho que a Costa Rica perdeu uma qualidade, se é possível dizer nesse sentido, mas acho que perdeu um pouco sim para 2014. Mas tem o Navas, né? E o Navas fez uma ótima, mesmo ainda criticado em alguns momentos nessa última temporada pela torcida do Real Madrid, nos momentos finais ali da Champions League, principalmente, ele cresceu e vem bem, né? Então, querendo ou não, se não conseguir na individualidade bater o Navas e fazer algumas jogadas nesse sentido de criatividade, pode perder. E quanto a isso que eles virem muito retrancados, realmente, eu acho que o Brasil tem que cuidar, o Tite vai ter que cuidar pela criatividade do meio, não só o Neymar. Claro que o Neymar, com o que ele tem, ele consegue furar essa retranca aí dos outros times, mas eu acho que a gente vai ter que ter uma atenção especialmente de Felipe Coutinho, William, né, e um pouco mais do meio, que a gente não tem. Se a gente for pensar, Paulinho e Casemiro não trazem essa questão criativa, né? Então a gente vai ter que optar pelos lados, principalmente, mas contando muito com o Neymar para poder seguir primeiro no grupo. Agora, fazendo um bate-bola rapidinho, quem vocês preferem na lateral direita titular? Danilo ou Fagner? Danilo. Danilo. Entre Coutinho e William, quem vocês preferem? Ou os dois juntos? Coutinho. Só. Coutinho. Eu vou dizer que eu fico na dúvida. Eu gosto muito do William. Eu acho que em alguns momentos ele faz mais, mas pela última temporada e no todo, o Coutinho, com certeza. Uhum. Qual vocês acham que seria a maior qualidade da seleção do Tite e o defeito?
Eu acho que a Débora até chegou a falar um pouco sobre. Eu acho que essa Neymar dependência que a gente deixou de ter é uma das qualidades, sabe? Porque hoje em dia a gente tem outros protagonistas lá também, como o Willian, que jogou também a Copa passada, mas a um outro nível nessa, o Coutinho, que para mim é o segundo protagonista. Eu acho que isso a nossa qualidade é essa, a gente poder passar na hora da decisão a bola para um outro cara e ficar seguro, sabe? De que vai acontecer, de que confiar nele para decidir o jogo, no caso. E eu acho que o maior defeito nosso é essa lateral direita aí, né? E quem vai ser a dupla de zaga, porque na minha opinião tem que ser Thiago Silva e Marquinhos, não sei na de vocês. Então, eu acho que a maior qualidade desse time do Tite é a variedade de opções. Não falo nem só de opção de peças, eu falo de opção de modo de jogo. Eu acho que a gente tem uma variedade, acho que o Tite sabe mudar bem isso. O amistoso contra a Croácia, acho que provou bem isso. A gente jogou um primeiro tempo de um jeito, parece que não deu certo. E aí no segundo ele mudou, fez uma troca de peças, tirou o Fernandinho e venceu o jogo. O Brasil melhorou muito. As pessoas criticaram muito o estilo de jogo do primeiro tempo do Brasil, mas foi o estilo de jogo que ganhou da Alemanha. Tudo bem, era a Alemanha reserva, mas. Reserva não, velho. Era a Alemanha com várias peças faltando, mas. Enfim, foi outro estilo que se viu para outra ocasião. Então acho que a gente tem uma variedade de opções que é muito importante para uma Copa do Mundo. Às vezes você está com um placar adverso, você precisa mudar, e aí isso é bem importante. E defeito, eu não sei se chega a ser um defeito, mas eu colocaria a questão emocional, que eu acho que ainda não está bem trabalhada na seleção brasileira. Eu tenho a teoria que as últimas seleções brasileiras foram eliminadas nas Copas do Mundo muito também por uma dose emocional. Foi assim em 2010, foi assim em 2014. Teve ali uma questão que os jogadores se perderam. Em 2010 você tinha ali, a gente estava ganhando da Holanda e deixou virar, perdeu-se completamente. Em 2014 nem precisa nem falar do 7-1. E eu acho que essa seleção ainda não está totalmente livre dessa questão emocional. Eu acho que é uma seleção que ainda, quando está pressionada, ainda demora um pouquinho. Aí quando faz um gol, melhora completamente. Assim, aí é uma coisa meio de cabeça. Eu tenho essa impressão. Posso estar completamente errado, mas eu tenho essa impressão desses jogos do Tite também. Eu acredito que a maior qualidade da seleção seja o nosso trio ofensivo, que eu imagino que seja o nosso trio ofensivo que vai ser titular, que seria Coutinho, Jesus e Neymar. Acho que a gente não tá faltando nada na nossa seleção, pensando em peças. E sobre defeitos, eu acredito que como o Gabriel disse, a lateral direita. Sem o Daniel Alves, eu acho que falta uma rotação. Eu não acho que o Fagner esteja lá num nível de seleção brasileira. E se o Danilo ficar suspenso ou ter alguma lesão, né, que não aconteça, né, mas caso aconteça, é algo que é bastante preocupante, além da indefinição da defesa, que eu achava que ia ser Marquinhos e Miranda, como foi, né, por bastante tempo, e agora mudou para o Thiago Silva. Então, eu particularmente não gosto do Thiago Silva como titular, prefiro o Marquinhos, mas mais pelo trabalho, pelo tempo que jogaram, né, já na seleção juntos, e por particularmente não confiar muito no Thiago Silva. Em termos de qualidade, eu acho que a questão variedade de jogo e peças, eu concordo também. Acho que isso é a maior qualidade do Brasil hoje. Pode mudar e tem bom. Você olha para o banco, você tem grandes jogadores, né? Das melhores ligas do mundo. Então, isso é muito importante. Acho que nesse ano a gente está no completo, assim, sabe? Agora, no defeito, eu vou com a questão do emocional. Eu acho que o emocional ainda realmente não foi trabalhado. E em termos profissionais, isso não é trabalhado desde de cedo, assim. Em outros países eles trabalham esse emocional. Então, espero que a gente não veja algo assim nesse sentido emocional. Com relação à direita também, eu concordo, porque o que acontece? Perdendo o Daniel Alves, o Danilo, ele tem um estilo de jogo diferente, e talvez o William vai ter que fazer um trabalho maior ali, que não vai poder, talvez, como que eu posso dizer, vai ter que exigir também o lado defensivo, não sei. Eu achei que com esse jogo com a Croácia,
A gente não criou nada no meio tempo, e isso é um defeito. Eu acho que o principal defeito, talvez, do Brasil é a questão do meio, tirando o Coutinho e o Willian, que vai ter que se trabalhar. Se nesse estilo de jogo do primeiro tempo, o Tite vai ter que tentar achar uma forma de trazer, de repente, o Coutinho mais para o meio, porque o Coutinho jogou muito aberto, achei, nesse último jogo, e aí ele não conseguia criar para o meio para chegar no Jesus, para chegar né, para chegar realmente de uma forma diferente, era sempre na ponta, enfim. Então, acho que esse é um dos defeitos. Com relação à zaga, que só para complementar o que o pessoal falou, eu acho que nós estamos muito bem de defensores, inclusive com o Jeromel. O Jeromel faz um trabalho muito bom, não só nesse último ano, faz 2 anos que ele vem jogando em alto nível. Então, eu acho que por ser reserva, ok, não vai ser titular provavelmente, mas eu acho que a gente pode olhar para o banco e dizer, não, a gente tem alguém que vai segurar. E eu fico na dúvida entre Marquinhos e Thiago Silva, porque eu acho que o Thiago Silva cresceu em termos, pelo menos parece que cresceu emocionalmente, mas eu também não confio tanto, acho que o Marquinhos talvez seja mais firme. Acho que é isso. Já que estamos falando aí desse defeito de ser a defesa, vocês acham que o Alisson inspira confiança? Olha, é meio que 50-50. Eu acho que hoje a fase dele é muito boa, mas se tu for olhar uns 6, 7 meses atrás, ele não estava tão bem, né? Teve umas falhas tanto na seleção mesmo, nas eliminatórias, na Roma também sempre ficou revezando a titularidade, né? Então jogava o italiano, o outro jogava a Champions League, mas acho que hoje ele está numa fase muito boa. E é aquilo, tem que passar confiança. Tem que passar confiança e acreditar no trabalho do Alisson, que ele tá sendo feito já há muito tempo também. Eu sou muito cruel com o Alisson, eu acho, sabe? Eu não sei, pra mim, principalmente, ele não passa tanta confiança assim. Agora, assim, do ponto de vista prático, quer dizer, na prática, ele tá jogando muito com a seleção brasileira. Desde o Dunga, né, ele já jogava com a seleção brasileira e ele toma muitos poucos gols. A grande verdade é que a seleção brasileira toma muito poucos gols. Né? Ela tem uma defesa sólida. O amistoso contra a Croácia, ele quase não trabalhou. Mesmo o Brasil não jogando tão bem no primeiro tempo, ele quase não trabalhou. Então ele não é tão testado assim. Mas é como eu falei, na prática ele toma poucos gols. Me assustei um pouco com o amistoso contra a Croácia, que ele teve vários momentos de dificuldade para sair. Mas eu acho que ele é titular com justiça, assim, né? É coerente com o trabalho do Tite, com o que o Tite estava fazendo, com o que o Tite estava convocando, e tem um dedo Tafarel, né? É o Tafarel que banca muito ele na seleção brasileira, então para mim não passa tanta confiança, mas também eu não vejo incoerência na titularidade dele pelo trabalho que o Tite realizou nesses anos, né, de trabalho. Eu acho que recentemente o Alisson passa confiança. Como o Gabriel disse, um tempo atrás ele já não era, já teve seus momentos de falha, né? No começo, quando ele começou na seleção, eu não achava que era a melhor opção na época. Quando ele entrou lá acho que foi com o Dunga ainda. Mas hoje eu acho, pela fase que ele vive, por ser um campeonato de tiro curto, né? Por serem 7 jogos até ser campeão, eu acho que a melhor fase pesa e eu acho que o Alisson passa confiança pro resto da seleção. Eu concordo em termos de fase, acho que o Alisson realmente, nesse sentido, fez a melhor fase, teve a melhor fase, mas eu também não tenho muita confiança, não. Em alguns momentos, tanto na Roma quanto na seleção mesmo, em alguns jogos que teve nesse meio do caminho, ele, né, a gente ficou, acho que a torcida inteira ficou com algumas dúvidas, assim, mas eu acredito que entre os 3 que estão ali, entre ele, Cássio e o Ederson, eu vou confessar que eu fico em dúvida, mas eu acho que ele seria realmente pelo histórico na seleção, pelos poucos gols sofridos e a última temporada ele tem que estar ali como titular. Agora mudando totalmente o assunto, além de ser o grande craque da nossa seleção, né, o Neymar ele também é um jogador que se envolve muito em polêmicas, sempre está nas mídias, seja por coisas boas ou não. Vocês acham que o Neymar está pronto para ser campeão do mundo?
Com certeza. Vai levantar o Hexa mês que vem. Pode anotar aí. Me cobra no final. Confiante ele, né? Confiante. Eu acho que tá também. Neymar, ele tem uma característica muito legal. Acho que a coisa mais legal do Neymar é que ele não tem medo. Ele parece não ter medo de nada, assim. Ele vai pro desafio e se der, deu. Se não der, não deu, assim. Então ele tava pronto em 2014 já pra ganhar a Copa. Ele vai entra pra ganhar, né? Se vai ganhar ou não, eu não sou tão não vou dizer aqui que ele vai ganhar como o Gabriel fez. Eu não acho que eu tenho essa bola de cristal. Eu acho que tem outras seleções que podem beliscar esse título aí, mas é que ele tá pronto, ele tá pronto. E que independente de ele ir pra festa, de ir pra balada, é o jeito dele, assim, né? Como jogador, ele tá pronto, sim. Eu concordo com os dois. Eu acho que o Neymar tá pronto, sim. Ele, pra mim, evoluiu muito. Tanto, acho que o futebol dele melhorou e mentalmente ele melhorou de 2014 para cá e acho que ele está preparado para liderar a seleção para o hexacampeonato. Eu acho também, ele tá, com certeza tá pronto e ele não vai só buscar o Hexa, como ele quer buscar também, provavelmente, o título como, pelo menos estar entre os 3 melhores do mundo, que se ele fizer uma ótima campanha na Copa, ele consegue, porque ele ficou todo o tempo parado, né? Então, pelo tempo que ele ficou parado, e por todo o que aconteceu no PSG, enfim, ele não estaria, mas eu tenho certeza que se ele fizer uma ótima Copa do Mundo, e vai fazer, ele estará entre os 3, e aí vai depender muito dos números também, né, para ver o que ele ganharia. Mas extra-campo, para mim, ele ainda não está preparado, então é aquela coisa, né? O Tite vai ter que saber conter esse lado, a personalidade dele, acho que fora campo. Dentro de campo ele está mais preparado. O Tite ele tem preparado vários jogadores, né? E como vocês também já falaram, a gente tem ótimas peças, né? Para não acontecer o que aconteceu em 2014, né? E ser Neymar dependente. Vocês acham que o Brasil ainda é? Não, já passamos dessa fase. Com o William bem. O William foi eleito o melhor jogador do Chelsea, né? O Coutinho, daí jogando pra caramba. O Jesus, campeão inglês. Então a gente tem o Firmino deitando. Eu arrisco até falar que hoje é o brasileiro que está jogando o melhor futebol, né? Jogou a final da Champions League. Então a gente tem muitos jogadores bons no auge, sabe, na equipe. Então acho que o Neymar, lógico, que é o principal jogador, mas quando tocar a bola pro lado a gente vai estar bem servido também. Eu acho que se a gente for dependente, que bom que a gente é dependente do Neymar, né? Melhor do que ser de outro jogador aí, do Tyson, imagina. Com todo respeito ao Tyson. Mas assim, é fato que a seleção aprendeu a ser competitiva sem Neymar. Porque quando você olha para, por exemplo, Copa América Centenário, que o Neymar não participou, foi com o Dunga ainda, ele não participou porque ele escolheu jogar as Olimpíadas, que ia acontecer dois meses depois. Foi um desastre, o Brasil não passou da primeira fase. Né? Foi uma coisa assustadora. O Brasil, o único jogo que o Brasil perdeu nas eliminatórias, ainda foi com o Dunga, foi contra o Chile, foi sem o Neymar. Então, o Brasil não sabia jogar sem o Neymar. Sem o Neymar, o Brasil era um time muito ruim mesmo, não conseguia produzir nada. Então, hoje a gente consegue ser competitivo. Eu até fiz uma matéria para o Torcida Brasil falando do amistoso contra a Alemanha. E aquele amistoso contra a Alemanha foi a melhor partida do Brasil sem Neymar desde que o Neymar começou a jogar na seleção brasileira em 2010. Então você veja, como deu essa evoluída. O Brasil conseguiu ser competitivo. Não acho que sem o Neymar o Brasil segue favorito ao título. Não acho. Eu acho que o Brasil perde pouco, fica aí 2 degraus abaixo de Alemanha, de Espanha, até de França. Mas que é fato que o Brasil voltou a ser competitivo sem o Neymar, é fato. Eu acredito que depende muito do jogo, o fato da seleção ser ou não dependente, porque, como eu disse antes, contra times retrancados, eu acho que o individual do Neymar faz uma grande diferença para a seleção brasileira. Claro que Coutinho, William, Firmino, Jesus também têm seus lados individuais, acredito que o lado individual do Neymar seja um pouco mais forte. Mas acredito, como o Aécio disse, sem ele a gente ficaria um pouco abaixo, e é por isso que eu acho que o Brasil ainda é um pouco dependente do Neymar.
acho que não é o mesmo time sem ele e que ele faz uma diferença considerável. Eu concordo também, na maioria do que todos falaram, mas eu vou fazer o lado aqui, advogado do diabo, no sentido que, assim, nesse amistoso contra a Croácia, o gol só saiu depois que ele entrou, né? E foi, inclusive, ele que fez uma jogada individual e tudo mais. Então, esse é meu medo. Eu lembro que eu até comentei num dia, eu falei, espero não se fique com esse ar de que precisamos do Neymar para mudar o jogo. É claro que a gente tem que pensar que a ótica do jogo era outra, porque começou com um time, né, numa formatação bem diferente. Depois que o Neymar entrou, ele mudou outras peças, tirou o Fernandinho, enfim, e aí o time conseguiu evoluir. Então, assim, eu acho, ao meu ver, não existe mais Neymar dependência, porque, nossa, como todo mundo falou, temos Firmino, Gabriel Jesus, temos o William, Coutinho, né? Então, pô, são muitos grandes nomes, temos o Douglas. Agora, temos que cuidar para que a formação do jogo tem que favorecer os outros nomes, né? E o Neymar vai ser apenas, eu vejo assim, como a peça que vai desequilibrar, óbvio, desequilibra em qualquer time, né? Mas não que seja dependente, óbvio. Agora vamos escolher o caminho do Brasil nessa Copa. Nas oitavas, quem vocês preferem? México, Suécia ou Espanha? Eu prefiro a Espanha. Não, Espanha? Não tem chance da Espanha, não? É a Alemanha, não? México, Suécia e Alemanha. Isso. Alemanha de cara. Nossa, o Gabriel é louco. Pegar um Japão no início, cara. Pegar a gente no início pra já descer o morrente deles, filho. Não, eu prefiro a Alemanha lá no final. Se for possível, nem pegar a Alemanha, esquece a Alemanha, porque eu acho que o emocional pesa. E não sei, eu acho que a Alemanha não, de jeito nenhum. E até porque o Brasil e a Alemanha não teria favorito, eu acho. E aí existiria muita possibilidade de ser eliminado logo nas oitavas de final. Você acha? A gente tá falando do Brasil ficar em primeiro e a Alemanha ficar em segundo no grupo F, isso? Porque seria esse o encontro, né? Eu acho Ou o contrário, né? Ou o contrário. ou o contrário. Isso, gente. Eu acho que o Brasil. Não, eu acho que o Brasil fica em primeiro e o México fica em segundo. Eu acho que a gente enfrenta o México. Eu tô com a Débora. Eu vou. A gente vai chegar nesse mas, grupo aqui, mas eu acho que o México se não fosse tá. pra eu escolher, se fosse pra eu escolher, eu escolheria Suécia. Mas eu acho que vai dar México. Eu também acho que vai dar México. Eu também tô achando que dá México. Acho que o México passa em segundo. Tá. Nas quartas, Bélgica, Colômbia, Polônia ou Inglaterra? Eu quero a Bélgica. Gabriel escolhe o caminho mais difícil possível. Não, também tenho medo da Bélgica, velho. Também tenho muito medo da Bélgica. Eu acho, inclusive, que também não é tão favorito o Brasil contra a Bélgica, acredito. Mas, sei lá, acho que eu. Vem Colômbia de novo. Quartas de final em 2014 foi Colômbia, né? Então, assim, vem Colômbia de novo, agora dessa vez sem lesão, pelo amor de Deus. Brinca não. Eu também concordo com a S, acho que a Bélgica pode igualar um pouco o jogo com o Brasil, mas eu acho que vai ser o que vai acontecer pelos times que a gente pode pegar nas quartas. Acho que o mais provável de encontrar é a Bélgica. Tô com vocês, acho que Bélgica também. Eu também acho. Em termos de resultado, acho que Bélgica. Nas semis, França ou Argentina? Eu quero a Argentina. Quero a Argentina comece bem. Tá? Olha, vai, Débora, fala. Não, uma coisa como eu falei, uma coisa é querer, outra coisa é ver quem vem, né? Mas é difícil, mas eu acho que é Argentina. No querer, eu acho que é Argentina, porque eu tô com um pouco de medo da França. Por mais que a França seja uma seleção jovem, enfim, mas tem muitos bons nomes. Eu acho que a Argentina, no todo, a gente consegue passar mais fácil do que pela França. Argentina é freguês, fala logo. Olha, poderia ser a Argentina. Poderia ser a Argentina para vingar 90, né? Poderia ser a França para vingar 98.
qualquer uma das duas, mas vai lá, eu prefiro a Argentina também, porque imagina um título passando pela Argentina seria muito mais valorizado, seria incrível. Eu acho que Com- a França ela é um pouco mais time, acho que tem mais chance de chegar, mas eu quero a Argentina também. Olha, parece que estamos unânime. Também prefiro a Argentina. E na final, Espanha ou Alemanha? Alemanha, Alemanha. Alemanha, Alemanha. 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 7-0. A Alemanha, tem que ser. Não, precisa ser a Alemanha. Tem que ser a Alemanha, velho. Não tem outra opção. Mas tem Brasil e que Alemanha, ganhar. depois do 7 a 1. Depois do 7 a 1 seria uma coisa incrível, seria tipo um acontecimento mundial, assim. Uma final de Copa do Mundo já é um acontecimento mundial. Agora, Brasil e Alemanha, 4 anos depois do 7 a 1, seria uma coisa incrível, assim, histórico. Eu também acho que, por querer, eu gostaria da Alemanha também, né, por todos os sentidos, ainda mais porque o Sané ficou de fora, fiquei muito brava dele ter ficado de fora. Então, sim, Alemanha. Mas a Espanha, em termos de facilidade, não sei. Eu queria para vingar a Alemanha, para vingar 2014. Então foi isso, pessoal. Nosso programa de hoje, discutindo um pouquinho sobre o grupo do Brasil. E o próximo programa será o grupo F e G. E até lá. Bye, bye. Valeu, gente. Valeu, Até galera. Até mais. mais. Ao Hexa.